Nós leremos do versículo 27 em diante. Atos capítulo 21, versículo 27. Diz assim: Quando já estavam por findar os 7 dias, os judeus vindos da Ásia, tendo visto Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e o agarraram gritando: Israelitas, socorro! Este é o homem que por toda parte ensina todos a serem contra o povo, contra a lei e contra este lugar. Ainda mais, introduziu até os gregos no templo e profanou este recinto sagrado. Pois antes tinham visto Trófimo, o Efésio, em sua companhia na cidade e julgavam que Paulo o introduzira no templo. Agitou-se toda a cidade, havendo concorrência do povo, e agarrando a Paulo, arrastaram-no para fora do templo, e imediatamente foram fechadas as portas. Procurando eles matá-lo, chegou ao conhecimento do comandante da força que toda Jerusalém estava amotinada. Então este, levando logo soldados e centuriões, correu para o meio do povo. Ao verem chegar o comandante e os soldados, cessaram de espancar Paulo. Aproximando-se o comandante, apoderou-se de Paulo e ordenou que fosse acorrentado com 2 cadeias, perguntando quem era e o que havia feito. Na multidão, uns gritavam de um modo, outros de outro. Não podendo ele, porém, saber a verdade por causa do tumulto, ordenou que Paulo fosse recolhido à fortaleza. Ao chegar às escadas, foi preciso que os soldados o carregassem por causa da violência da multidão, pois a massa de povo o seguia gritando: mata-o! E quando Paulo ia sendo recolhido à fortaleza, disse ao comandante: é-me permitido dizer-te alguma coisa? Respondeu ele: sabes o grego? Não és tu, porventura, o egípcio que há tempos sublevou e conduziu ao deserto 4.000 sicários? Respondeu-lhe Paulo: eu sou judeu, natural de Tarso, cidade não insignificante da Cilícia, e rogo-te, me permitas falar ao povo. Só até aí, vamos orar. Pai, nós louvamos ao seu nome mais uma vez nessa noite, Pai. Louvamos ao Senhor pelo seu cuidado, pela sua misericórdia, meu Deus, com cada uma de nossas vidas até aqui, recebendo-nos, Senhor, diante da tua presença, como o teu povo, para cantar louvores ao Senhor, para ler a sua palavra, meu Deus, para ouvir mais do que o Senhor deixou ensinado aos homens, que deixou ensinado ao seu povo. Nós te agradecemos por isso e pedimos que o Senhor venha a conduzir-nos, meu Deus, e a guiar-nos pelo seu caminho e ensinar-nos mais de ti e da sua vontade nessa noite. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, desde o início da Escritura, quando nós abrimos as primeiras páginas e vemos o homem que inicia tudo com uma grande amizade com Deus, com um grande favor de Deus, e não em muito tempo ele já se desvia de tudo aquilo para o qual Deus tinha chamado ele, de toda a misericórdia e amizade que Deus tinha construído para manter o homem dentro daquilo, dentro do seu cuidado, dentro do seu propósito. Desde aquele início nós vemos o homem se afastar, e o homem que se afasta, ele se multiplica pela terra, instruído e enganado por Satanás, e agora com toda a sorte de males em seu coração. A terra que ele deveria cuidar, ele cresce criando o caos. E esse homem que se espalha no decorrer do tempo, nem todos eles voltam-se novamente para Deus. Na verdade, quando nós vamos passando as páginas do Antigo Testamento, nós vemos que são poucos, principalmente ali no início, que têm algum tipo de proximidade com Deus. Alguns aqui, alguns ali, até que Deus começa a chamar algumas pessoas específicas. Deus levanta um, outro, até que chega um momento em que ele já tem um povo que estava sob
pesado jugo, e ele liberta aquele povo, dá um caminho para aquele povo, dá uma terra para aquele povo, dá de novo a sua amizade àquele povo. E dá uma lei para aquele povo. De todas as nações que se formaram, de todos os poderes, os grandes exércitos que se construíram, só um era chamado o povo de Deus. Um povo que deveria andar próximo de Deus, ouvindo sempre Deus, aprendendo de Deus, sendo abençoado por Deus. E nós passamos o Antigo Testamento sempre falando e ouvindo desse povo. Às vezes bênçãos, às vezes dificuldades pelos seus próprios pecados, mas segue um povo de Deus. Vez ou outra um povo diferente ouve falar de Deus, vez ou outra alguém vai até a terra daquele povo para ouvir da sabedoria que aquele Deus tinha trazido a eles, vez ou outra alguém recebe alguma coisa da parte de Deus, que não fosse desse povo. Eles caminham na expectativa de que Deus os abençoasse, mas muitas vezes eles encontram o castigo por se desviarem. Mas mesmo em meio a toda essa tribulação, a toda essa dificuldade da sua relação com Deus, existe uma expectativa, porque o próprio Deus prometeu que enviaria um tempo em que, por meio de um enviado seu, haveria de novo uma grande restauração. Então o povo se afastaria novamente daquele seu mal, do seu desvio de Deus e andaria com Deus. Seria o que Deus tinha prometido para eles desde o início. E aí nós terminamos o Antigo Testamento e chegamos em Jesus Cristo. Jesus Cristo que faz a divisão entre esse povo único, uma única nação, enquanto os demais estavam distantes de Deus, cegos, sem poder enxergar a graça e a salvação de Deus. Mas então vem esse que era prometido, o próprio Cristo. E ali ele faz, de novo, não só a reunião desse povo de Deus com o seu Deus, mas abre então a oportunidade para todos os povos, inclusive nós, chegarmos a ele. E Lucas, que escreveu o livro de Atos que nós estamos lendo, escreveu também o Evangelho antes de escrever, para contar a história do Cristo, Deus que se fez homem, que habitou entre nós, trouxe conciliação com Deus, trouxe salvação e trouxe perdão para os nossos pecados. E ele fala de tudo o que ocorreu com Cristo, o que Cristo ensinou, como ele viveu, como ele morreu, como ele ressuscitou dos mortos, como ele subiu ao céu e prometeu que não nos deixaria. Então, já no início de Atos, Lucas começa novamente a falar sobre os momentos finais de Cristo após sua ressurreição, com os seus discípulos, e ele diz: eu vou para o Pai, mas eu enviarei o Espírito Santo para vocês, o Consolador. E Lucas já começa trazendo essa informação para nós, mostrando a promessa de Cristo que deixaria os homens visivelmente, mas não os abandonaria. Deixaria o seu próprio Espírito conosco, como a garantia de que ele que subiu voltaria para nos buscar. Então a gente já começa olhando para Atos, que é um livro tão rico, e que das muitas coisas que ele vem a nos ensinar, ele vem a nos ensinar que essa promessa de Cristo é uma promessa verdadeira, porque lá no início, já alguns dias depois, Cristo envia o seu Espírito. Envia o seu Espírito para homens que antes poucos tinham uma relação com o Espírito de Deus. Mas não só Atos vem nos mostrar como Cristo permanece, como Deus permanece com a sua igreja, mesmo Cristo subindo aos céus, Cristo permanece conosco. Ele vem nos mostrar também que, como eu já falei, não só mais para um único povo, mas para todas as nações. Os mais distantes, os mais belos, os mais feios, os mais ricos, os mais pobres, aqueles que em outro momento sequer ouviriam falar daquele povo que tinha um Deus único. Para que todos pudessem ouvir e conhecê-lo. E quando nós vamos passando essas páginas em que Deus está fundando, formatando e ensinando a sua igreja, o seu povo
que agora ia muito além daquele povo antigo que cobre todo o Antigo Testamento, mas se expandia para todos aqueles que ouvissem do Evangelho e crescem em Cristo. Quando isso vai caminhando, aqueles próprios discípulos seus, que eram do povo de Israel, que tinham tantas questões que separavam eles das demais nações, dos povos que não eram judeus, começam a descobrir, começam a entender que toda a graça de Deus também seria dada aos demais homens. O mesmo Espírito que foi dado àqueles judeus, não a todos. Aqueles judeus lá no início, à medida que eles caminham, também está sendo dado àqueles que antes eram tratados e considerados como de segunda categoria. Indignos, não eram do mesmo sangue judeu, então não tinham participação da mesma aliança com Deus. Por mais que alguns, às vezes, crescem, se convertessem, ainda estavam distantes. Mas agora com Cristo não. Agora com Cristo, não importa de onde veio, não importa quem era, contanto que agora conheça Cristo, creia em Cristo. Agora pode receber do mesmo Espírito, da mesma proximidade, da mesma graça e da mesma aliança que antes era de um só povo. Agora esses não-judeus, como a maioria de nós, não sei se alguém aqui descendeu de judeu, esses não-judeus agora tinham a amizade de Deus, que antes estava tão difícil de alcançar para os homens. E passando todas essas coisas no decorrer de Atos, já nos aproximando aqui do final do livro, nós vemos o apóstolo Paulo, um homem judeu, de judeus, um homem que tinha tudo para se orgulhar de quem era, perseguiu os cristãos, perseguiu o próprio Cristo, até que Cristo se encontra com ele e diz: Paulo, por que você me persegue? Encontra com Cristo aquele homem que tanto queria destruir os seus seguidores e destruir a sua mensagem, e o coração que estava tão petrificado, mesmo ele sendo um judeu, judeu de judeus, agora ele encontra aquilo que aqueles homens estavam morrendo por causa. Ele conhece a Cristo. E esse que perseguia os seguidores de Cristo é enviado para aqueles que eram mais indignos diante de judeu, os não-judeus. E Paulo, que recebe essa tarefa de Cristo, de ir até aquele povo estranho, muitos nem tinham sequer ouvido falar de Jesus Cristo. Ele sai andando pelo império, guiado por Cristo, passa nas sinagogas dos judeus que existiam em cidades fora da terra dos judeus, começa por eles, mas rapidamente já passava por eles e depois ia para aqueles que não conheciam nada do povo judeu, pregava a Cristo. E ali eles conheciam a Cristo, encontravam salvação, encontravam rendição, encontravam graça para as suas vidas. E como eu já falei para vocês, os judeus tinham muitas regras, tinham suas próprias leis, e à medida que Paulo vai caminhando, aquelas leis que estavam aplicadas aos judeus já não são mais aplicáveis a todos por causa de Cristo. Antes que Cristo viesse, muitas cerimônias, muitas obrigações precisavam ser feitas. Mas quando Cristo vem, Ele cumpre elas. E agora elas não precisam mais ser aplicadas. E para os judeus que eram tão orgulhosos e agarrados àquelas obrigações e aquelas leis e regras que eles tinham, Paulo sai ensinando aos gentios e diz: essas coisas vocês não precisam. Essas vocês fazem, mas essas vocês não precisam. E quando muitos daquele povo começam a ver isso, eles começam a olhar para Paulo com um sentimento ruim. Como se Paulo quisesse destruir tudo que eles criam, tudo que eles eram, toda a lei que Deus tinha deixado para eles. E quando Paulo volta para a cidade que era tão especial, onde estava o templo, o único lugar onde antes de Cristo era a morada de Deus, quando Paulo retorna ali, ele já descobre que
muitos dos judeus e até judeus que se tornaram cristãos o viam com má fé, como um homem que estava desvirtuando todas as coisas ali. E quando Paulo, com todo o cuidado, ele que era judeu, guardando a tradição, vai até o templo, vai até aquele lugar, cumprir com obrigações, mostrar que ele não está criando uma divisão entre eles, mostrar a verdade de Deus. Quando aqueles homens chegam e veem Paulo até ali, versículo 28, gritando: Israelitas, socorro! Este é o homem que por toda parte ensina todos a serem contra o povo, contra a lei e contra este lugar. Esses homens, meus irmãos, que veem Paulo ali no templo, veem Paulo com alguns homens diferentes e pensam que Paulo pegou eles, homens que na ideia deles não eram judeus, e levou eles para uma certa parte do templo. Como eu já disse, haviam muitas regras. E não era qualquer um que podia entrar no templo. Não era qualquer um que podia entrar em certas partes do templo. E aqueles homens já com toda a mente cheia de quem seria Paulo, o que Paulo estava fazendo de errado, olham para Paulo ali com alguns homens que eles não reconheceram e falam: Paulo está trazendo aqueles homens que não podem entrar aqui, ele está acabando com o que nós temos aqui, acabando com o templo, esses homens não podem estar aqui. Paulo está ofendendo a Deus, como se fôssemos dizer assim. Que situação, meus irmãos. E notem que aqui existem inclusive irmãos na fé, irmãos de Paulo, com uma mente que estava tão ignorante, não só do que Paulo estava fazendo, mas do que Cristo tinha feito. Porque quando Cristo cumpre as obrigações para com Deus, quando Cristo nos substitui, após Cristo morrer na cruz, uma das coisas que acontece é no templo, que tinha um grande véu em uma certa sala, que não podia ser acessado por qualquer um, só por um sumo sacerdote, uma vez ao ano, onde ficava a presença de Deus, separava os homens, inclusive os judeus, da presença de Deus. Quando Cristo morre, cumpre as obrigações nossas com Deus, o véu se parte. Mas esses homens ainda estavam com a sua mente naquela questão antiga. Ainda não tinham percebido tudo o que Cristo tinha feito por eles. Tudo o que Cristo tinha feito por Paulo, tudo o que Cristo tinha feito por esses novos homens que viriam a crer. Percebem o perigo, meus irmãos, da nossa ignorância? Percebem que situação complicada nós criamos quando nós nos omitimos, quando nós não cuidamos de conhecer e aprender de Deus, do que Deus fez por nós, do que Cristo fez por nossas vidas? Eles veem Paulo cuidando das pessoas, ensinando as pessoas a caminhar com Cristo, que agora tinha aberto uma nova entrada para homens que nunca poderiam entrar, e se ofendem. Criam confusão em si mesmos, e criam confusão no meio do povo e no meio da igreja. Eles ainda não tinham percebido a profundidade, a grandeza daquilo que Cristo tinha trazido para eles. Como o Deus que até mesmo daqueles judeus não estava tão próximo, como eu disse, tinha uma separação de certa forma entre eles. Agora ele estava acessível. Eles ainda estavam apegados ao seu conhecimento antigo. Não haviam amadurecido e aprendido algo novo. Prestem atenção, porque a caminhada do dia a dia passa rápido e quem sabe numa quarta-feira à noite, cansado, clima seco, às vezes é até difícil manter a garganta e o bem-estar. Nós nos sentamos para ouvir, para aprender, e às vezes aquilo passa tão desapercebido, tão distante. De tudo o que Cristo trouxe por nós, nos ensina
e constrói nossas vidas, mas nós ali desapercebidos, tão acostumados com o que nós já somos e alcançamos em Cristo, quem sabe já esteja tão bom, né? Não percebemos muito bem tudo que Cristo trouxe para nós. Nós prejudicamos as nossas vidas porque nós perdemos muito da liberdade e da graça que Ele nos dá. Nós prejudicamos as vidas dos demais porque nós fechamos a porta da salvação àqueles que estão perdidos. Nós pesamos o fardo sobre os ombros dos que já estão cansados, do próprio Cristo que chama homens cansados e diz: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. A nossa ignorância destrói muita coisa daquilo que Cristo nos deu. É claro, tudo o que Ele nos deu não se perde, ela continua existindo. Mas nós perdemos a alegria de viver ela e de viver isso na vida uns dos outros. Então esses homens continuam com o seu clamor, pedem para que todos venham contra Paulo, e as pessoas se levantam e vão, porque estão dizendo que esse homem é um homem terrível. Dão contra ele, agridem a ele, junta a multidão, um barulho, uma baderna vira, de maneira que soldados romanos, nem eram soldados do templo, soldados romanos, de um povo que não era cristão, que não era judeu, tem que ir até lá para organizar aquilo, para separar, para ver o que está acontecendo, porque a cidade está criando um alvoroço. E quando o comandante chega com as suas tropas, os homens se afastam ali de Paulo, estavam agredindo Paulo, eles tomam o apóstolo, e agora o comandante quer saber o que está acontecendo. Por que vocês estão dando contra esse homem? E aí, o que acontece? Cada um começa a falar uma coisa. Um fala que é por isso, outro diz que é por aquela outra coisa. Olha que situação. Começou então com aqueles homens falando que Paulo estava passando por cima das leis, passando por cima de Deus, afrontando o templo. E agora todo mundo se juntou para agredir a Paulo. Todo mundo na emoção. Vamos lá, vamos apedrejar aquele homem. Não apedrejaram, mas estavam agredindo ele, né? Arrastaram ele. Todo mundo. Só que percebem que a maioria das pessoas nem sabia por que estava fazendo aquilo. Não eram só aqueles homens que estavam extremamente perdidos em suas próprias mentes. Todo mundo ouviu o barulho e logo deu ouvidos. Por que isso está acontecendo, diz o comandante. Cada um tinha uma razão diferente. Cada um naturalmente tinha as suas dificuldades da vida, as suas contrariedades e algo pelo qual ali, vamos dizer assim, desabafar as suas tristezas. E diante de toda aquela baderna, um fala, não, é por isso, outro por aquilo, todo mundo se junta, todo mundo começa a agredir o homem, mas ninguém nem sabe o porquê que é, porque todo mundo acha que é por um motivo, e a verdade é que está todo mundo enganado e perdido ali. Novamente, meus irmãos, que situação lastimável. E percebam se muitas vezes nós não ficamos também reféns disso. Quando ouvimos algum suposto problema e logo temos que nos envolver nele, alguma causa nova de internet e automaticamente nós temos que ter uma opinião, a gente nem sabe direito do que está sendo tratado, mas a gente tem uma opinião sobre aquilo. Causas de fé, tanta coisa é dita, né, na internet, por tantas pessoas diferentes, e nós ouvimos aquelas coisas e às vezes pela ignorância, abraçamos conceitos, crenças, causas que nem são nossas. Às vezes somos conclamados a nova moda religiosa, a nova moda política, a nova moda social, e estamos ali também,
E aí, pelo que é? Já viram aquelas entrevistas que fazem com pessoas, às vezes, em manifestações? Você está aqui por quê? Ah, eu estou aqui por conta daquela questão. Aí a outra, eu estou aqui por conta disso. Só que a tal da manifestação era por uma coisa totalmente diferente. Que situação? E eles estavam agredindo um homem. Eles estavam prontos para matar um homem. E nem sabiam por quê. Percebem como a nossa mente, o nosso coração, as nossas intenções são enganosas e por vezes elas podem facilmente se confundir. E de nós que talvez desejássemos no início ouvir a Cristo, zelar de Cristo, aprender de Cristo, nos vemos no meio de uma grande confusão que não tem nada a ver com Cristo. Irmãos, quando nós nos juntamos, quando nós abrimos a Escritura, quando nós oramos a Deus, nós precisamos ter a atenção voltada, um coração voltado. Senhor, tenha misericórdia de mim, me ensine mais, abra mais os meus olhos, livra-me das ciladas dos homens, das ciladas de Satanás, que vem para me enganar, para encher a mente, para encher o coração, porque daqui a pouco nós estamos, como Paulo esteve no passado, e como esses homens estão aqui, lutando contra Deus, pensando que estamos fazendo justiça. Paulo não estava em justiça aqui. Paulo não estava agindo incorretamente aqui. Mas os homens achavam que estavam fazendo justiça, atacando ali o servo de Deus. Eles estavam confusos e perdidos. Que situação, meus irmãos. Nós olhamos para essas questões, olhamos para as nossas próprias convicções. A verdade é que todos nós estamos aqui hoje com um passado com Deus. Por mais que seja a primeira vez que esteja aqui, todos nós ouvimos alguma coisa sobre Deus, temos uma expectativa, temos um conhecimento, temos uma experiência própria. Todos nós carregamos algum tipo de relação com Deus, seja ela amistosa, amigável, boa, edificante, seja ela conflituosa. Todos nós temos convicções, crenças e conceitos. E por mais firmes que eles sejam, ai de nós de estarmos militando por causas erradas, militando contra Cristo. Meus irmãos, uma coisa que aqueles que conhecem e aprendem muito, entendem, é que existe ainda muito mais para aprender. Se hoje a sua fé está bem estruturada, se o conhecimento está bom, não se acomode nele. Continue pedindo a Deus para que te dê luz à sua mente e ao seu coração, para que você continue a crescer nele, a vencer os preconceitos, a vencer os conceitos errados, a vencer tudo aquilo que nós carregamos e que ainda precisa ser aperfeiçoado por Cristo. Como eu disse para vocês, o livro de Atos, ele carrega muitos ensinos de quando Cristo está estabelecendo a sua igreja, ensinando os seus apóstolos, ensinando a própria igreja quem ela é. E uma das coisas que Cristo está ensinando a sua igreja, e que Lucas mostra isso no decorrer do escrito deste livro, e que nós olhamos quando vemos aqui o próprio apóstolo Paulo, é que a igreja de Cristo, o apóstolo Paulo, essa igreja que está sendo edificada, ela é uma imagem do próprio Cristo. E não é isso que nós buscamos, quando buscamos aprender e conhecer mais a Ele, sermos de fato parecidos e semelhantes a Ele. Não é só uma consideração, é o que o livro de Atos e que a vida do apóstolo Paulo vai nos mostrar. Grande graça
grandes dificuldades, perseguição até. Paulo agindo justamente e sendo perseguido, sendo julgado, sendo preso, como o próprio Cristo foi, acusado erroneamente, julgado e morto. Paulo não aqui, mas adiante também será morto. Vejam, meus irmãos, o que ocorre com Paulo também pode ocorrer conosco. Ocorrerá no nosso dia a dia. Ocorrerá quando você for ao mundo e o mundo te julgar mal pela sua fé. Ocorrerá quando você for aos seus amigos, trabalho, família, e eles te virem não mais da maneira como eles viam antes, como aquele que estava tão próximo deles, mas agora você é diferente. Talvez até perseguido pela sua nova forma de viver, de ser e de fé, mal tido, ainda que você se explique, as pessoas já têm uma mente formada ali, e não importa muito o que você diga. Até na igreja, porque Paulo não foi perseguido só por pessoas de fora, mas dentro da igreja. Nós aprendemos de Cristo para viver como Ele, para nos afastarmos dos nossos erros. E quando nós fazemos isso, nós partilhamos das alegrias e das dores. Porque, como Cristo disse de Paulo, esse que me perseguia, importa que ele saiba o quanto deve sofrer por amor do meu nome, nós também partilhamos o seu sofrimento. E como partilhamos o seu sofrimento, às vezes das perseguições, às vezes das dores, partilharemos também da sua ressurreição, da vida eterna com Ele. Que Deus nos ilumine, meus irmãos. Nos livre, então, de sermos como homens tolos que se dizem homens de Deus. E que Cristo nos dê força também quando nós formos aqueles que estão sob os pontapés, sob as acusações, para que mantenhamos os nossos corações em amor, em fé e em esperança, porque essas condições não destruíram a fé de Paulo. Ele continuou até o fim da sua vida. Que Deus nos guie, meus irmãos. Vamos orar. Senhor Deus, nós louvamos ao Seu nome mais uma vez, meu Pai. O Senhor certamente tem muito a nos ensinar. Certamente nós ainda carregamos muito de nós mesmos, Senhor. Muito, Pai, das nossas convicções tolas e ignorantes, moldadas por corações, Pai. Corações que foram perdidos, corações que se encheram de tanto mal por tanto tempo. Mas nós que estamos aqui, Senhor, que entregamos as nossas vidas a Ti, ou que, quem sabe, esteja entregando a vida a Ti nesta noite, nós confiamos em Ti, Senhor. Confiamos em Ti para nos resgatar de nós mesmos, das nossas tolices e da nossa ignorância. Confiamos em Ti, meu Senhor, para nos guardar no dia da dificuldade, da incompreensão, da perseguição, no dia em que o peso parecia grande demais, para que o Senhor mantenha a nossa fé viva e prosperante. Que a Sua mão continue conosco, que o Seu Espírito continue, Pai, a nos dar vida e a nos tornar cada dia mais próximos e parecidos com o Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, meu Deus. Amém e amém.